Luiz Fernando na área, box complexidade, Be Relentless, Be Evoke, vamos junto na jornada do Alta Performance. No box anterior eu falei sobre o David Snowden, na sequência eu falei como foi construído o Evoke, né? E agora vou falar de uma outra ferramenta parecida com a do David Snowden, algumas características, criada por Brenda Zimmerman, né? A matriz de Ralph Stacey, né? Que é essa matriz aqui, né? Que chama-se matriz de complexidade de Ralph Stacey, né? A matriz dele, como vocês podem ver, ela tem duas variáveis, né? Que é longe da certeza, longe do acordo, e próximo do acordo e próximo da certeza. O que isso quer dizer, né? Que tomadas de decisões longe da certeza são tomadas de decisões inovadoras, né? Que você não está acostumado a tomar. Tomadas de decisões longe da certeza, né? Longe de acordos, são tomadas de decisões onde não há convergência da equipe, né? A equipe não é que é inovadora, mas não há convergência da equipe. E zona de acordo e convergência são as tomadas de decisões onde a equipe se sente confortável e a equipe costumeiramente toma decisões, é onde as coisas normalmente acontecem, né? Então, óbvio, né, que o nosso primeiro quadrante de tomada de decisão, como a gente pode compreender, vai se dar nesse primeiro quadrante, na tomada de decisão racional, que ela está perto do acordo e perto da certeza. São a maioria das decisões onde as equipes, organizações, empresas, em grupos tomam decisões. Qual é a utilidade de uma matriz como essa, né? Porque uma matriz como essa deve ser utilizada, e não simplesmente quando você tem problemas na organização, ou quando você tem problemas, situações de conflito, ou situações problemáticas, mas lançamento de produto, desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de novas áreas, desenvolvimento de novos serviços, pensar de forma estratégica, avaliar cenários, avaliar o próprio planejamento estratégico, sentar junto com a equipe, pensar novos produtos, novos serviços, se vamos contratar pessoas, não vamos contratar pessoas, se vamos criar uma filial, não vamos criar uma filial, como vamos lidar com o Covid, o que vamos fazer com os nossos departamentos, se vamos fazer home office, não vamos fazer home office, como vamos lidar com o cenário do nosso produto e serviço pós-Covid. Podemos pensar de formas bastante alargadas para usar uma ferramenta como essa, ok? O segundo cenário, né? O segundo cenário, então, vai ser distante do acordo, né? Quando você está nesse cenário do distante do acordo, normalmente é que há uma situação onde as decisões normalmente que ocorrem aqui são que há uma convergência nos resultados, mas não há uma divergência muito grande nos resultados que eles geram. Então, assim, eu até concordo com os resultados que eu tenho, mas eu vou divergir muito dos resultados que eu alcanço. Então, é aquele momento que a gente chama isso de decisão política, né? Nós concordamos com aquilo que ocorre, mas não ficamos muito satisfeitos com a forma com que ele ocorre. Então, é muito mais uma decisão política do que uma decisão técnica. Do outro lado disso, a outra decisão que ocorre é no outro eixo, né? Que é quando você tem uma decisão que, segundo o autor, a autora, né, vai chamar de uma decisão judgment, né, uma decisão judicial. Eu traduzi, né, da minha forma para uma tomada de decisão técnica, né, que quando você concorda, há uma concordância no resultado que chegou, mas muitas vezes você não sabe como chegou naquele resultado.
Você sabe que chegamos a um resultado, mas não sabe exatamente como chegou-se aquele resultado. Então, há uma convergência, ok, chegamos ao resultado, mas como que chegamos aí? Né? Como que esse resultado chegou? É meio que uma relação de causa e efeito duvidosa. Né? E aí, o quarto cenário, né, o autor vai chamar isso, vai ter 5 cenários aqui. O quarto cenário, ele é meio que subdividido, né, entre limite do caos, caos e desagregação total. O que ela quer dizer com isso? Que nesses 3 cenários que nós estamos vendo aqui, que são os limites do caos, nenhum deles são favoráveis para a tomada de decisão, porque aqui nós estamos numa situação de desagregação. Quando isso é uma anarquia, onde aqui não está acontecendo nada de positivo, né, para uma tomada de decisão, para um processo criativo, para um processo de desenvolvimento, para um processo de evolução organizacional. Né? E aonde o autor, né, a autora, vai realmente se fundamentar, e ela recomenda que os líderes, né, a organização, direcione-se sempre para esse eixo central que vocês estão vendo aqui, né? E que é o 5º lugar. Então, você tem aqui político, técnico, racional, anarquia. O 5º local é esse local aqui, que ela vai chamar de usar algumas técnicas criativas, né? Hawk Stacy cria algumas técnicas criativas para desenvolvimento da organização aqui. Uma delas ele vai chamar do modelo lata de lixo, que utiliza 3, o Decision Maker, o Solution e o Problem, que é uma técnica onde vai se jogando problemas, soluções e Decision Maker à medida que vai surgindo soluções, problemas e tomada de decisões. Então isso vai ocorrer meio que pelo volume com que isso é construído, pela quantidade de latas de lixo que vai circular. É uma técnica de solução criada em 1972. Existem alguns livros, alguns outros autores que trabalham com essa técnica. Sou sincero em dizer que não sou um profundo conhecedor dessa técnica, só conheço ela pela literatura. Tá? Nunca vi essa técnica em operação, só conheço ela basicamente pela literatura e pelo que eu li e vi registrado. Nunca participei de um exercício ou uma dinâmica próxima de um exercício como esse, então não sou nenhum especialista para dizer, mas isso está escrito no trabalho deles. Aí tem uma outra chamada brainstorming em investigação dialética. Essa já é uma técnica interessante, que eu já prefiro, além do brainstorming, o writestorming, né, que eu escrevendo, com a investigação dialética, que é você conversando em cima de post-its, em cima primeiro você escreve e depois você vai fazendo essa conversa, essa investigação de tudo aquilo que você construiu, porque muitas vezes nós nos perdemos no brainstorming. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a técnica de brainstorming, mas é uma técnica largamente utilizada. Só recomendo que seja feita com bastante parcimônia e com o uso da técnica. Muitas vezes achamos que o brainstorming é só você sair falando, mas tem que sempre ter alguém que domine melhor a técnica para que a gente não perca a essência do material. Eu vejo muito, eu faço isso muito em sala de aula e vejo demais isso virando um grande bate-papo e não sendo documentado quase nada, e se perde muito disso, né? Intuição involuntária, isso é muito legal, isso é quando você utiliza muito o que Eduardo Bono vai falar aqui na técnica dos 7 chapéus, que é quando você tem aquele chapéu vermelho e chapéu amarelo, que cria muitas ideias, sentimentalismo. Isso é muito legal utilizar essa técnica, porque ela é muito positiva,
né, principalmente com essa coisa de intuição e trabalhos, ações involuntárias, né, quando você diz pensamentos involuntários ou emocionais, né, que você vai colocando isso. Outra coisa muito legal é resultados ao invés de soluções, outra técnica bastante falada também pelo autor. Parecem similares, né? Resultados em detrimento das soluções. É muito parecido com procurar por erros, né? Quando você fica muito na direção de buscar solução, né, e não resultado, você fica muito na direção do pensamento linear, né, e você esquece do pensamento lateral. Então, buscar resultado, você está buscando várias formas de alcançar, de resolver a mesma equação. Solução, você quer ser pontual, você quer resolver aquilo ali. E resultado, você pode, alterando as variáveis, gerar um resultado, alterando as variáveis, gerar um resultado, alterando as variáveis e gerar um resultado. Então isso diverge bastante. Então as variáveis são sempre diferentes e você vai gerando vários resultados, né? Solução, você quer meio que finalizar. Então isso permite uma maior participação das pessoas. Critério de identificação, né? Isso também é uma outra técnica do autor. E por último, criar uma agenda. Então, o mais importante que a autora vai colocar aqui, que Zimmermann vai colocar aqui, é direcionar, né, para esse local. Eu acho que isso talvez seja a parte mais legal que o autor vai colocar aqui, que é que eu disse em um dos blocos, né, que o papel do líder é fazer com que a equipe se desloque para esse lugar. Diferente do que nós vimos em David Snowden, né, como a tomada de decisão ocorre e tal, aqui não. Aqui, num processo de tomada de decisão, o líder deslocar a equipe para esse lugar, né, deslocar a equipe para o complexo. Então, para vocês entenderem, aqui o autor vai colocar, a autora vai colocar, né, dois cenários complicados, um cenário simples e todo esse eixo de complexo, né, e esse eixo de anarquia. Aqui a anarquia é onde nós não queremos ir, aqui a anarquia, que é o caos, nós não queremos ficar aqui, nós queremos ficar nesse eixo de complexo, né, onde eu tenho o distante do acordo, né, e onde eu tenho o distante da certeza. Mas eu quero navegar nesse eixo, aqui no eixo do complexo, que aqui é onde vão surgir a inovação, é onde vai surgir a evolução, e é onde vai surgir o aprendizado, e é onde vai surgir o crescimento. É o lugar da criatividade, é o lugar onde a empresa mais cria, onde a empresa mais evolui, onde nascem as principais ideias, principalmente onde Ralph Stacey, né, vai dizer no livro dele de organizações criativas e tal, é onde ele vai dizer onde ocorre. Ele é bem protagonista nesse aspecto de desenvolver essa visão diferente, né, das organizações. Então, fechamos então aí com essa visão de Ralph Stacey, comparando então as duas ferramentas de David Snowden ou Dave Snowden com a ferramenta de Brenda Zimmermann. Ok? Agora você tem duas ferramentas para você trabalhar esse conceito de complexidade. Uma para navegar no universo do simples até o complexo, numa forma de um quadrado, para você entender isso, e outra numa ferramenta de você deslocar as pessoas nessa direção, para que as pessoas... O que você pode fazer é simplesmente pegar post-its, né, e dizer para as pessoas, ir printando, né, escrevendo o que acha complicado, o que acha simples e o que acha complexo, né, e colocando na parede, e depois ir agrupando esses post-its, né, para depois as pessoas utilizarem técnicas e ferramentas, que exatamente foi como o autor colocou. Ok? Então essas são as três ferramentas e as três técnicas. Ok? Então, 1, simples. 2, complicado. 3, anarquia. 4,
aqui é 5 complexo. Então a gente tem 2 e 3 complicado, aqui é 5 complexo. Belezinha? Fechamos aqui mais um box. Creio que esse é o nosso antepenúltimo box. O Inferno se despede.